Olá para todos que estão ouvindo, sejam muito bem-vindos ao Colmeia Linguística, o canal que divulga conteúdo da área da linguística de forma acessível. Aqui quem fala é a Maria Isabel, estudante de letras em inglês da UEL. E hoje eu tô com dois colegas de turma, o Amon e a Débora. Oi pessoal, é um prazer estar aqui. No episódio de hoje vamos conversar sobre como uma mesma história pode ser contada de formas bem diferentes. E a história da vez é Lavoura Arcaica, um romance que foi adaptado para o cinema. Aqui é a Débora, e para começar a gente quer saber, vocês já ouviram falar desse livro? E do filme baseado nele? Já pensaram em como o cinema transforma a história que foi escrita? Será que tudo que está nas páginas vai para as telas? O que muda? O que fica igual? Essas são algumas perguntas que vão guiar a nossa conversa a partir de agora. E para isso, a gente vai se basear na pesquisa Romance e Filme, uma abordagem comparativa, da professora doutora Tânia Scoparo, que comparou o romance e o filme Lavoura Arcaica. Ela usou teorias da literatura e da comunicação para analisar como os sentidos da obra mudam quando ela passa do texto escrito para o audiovisual. Bom, mas antes de falar dessas mudanças, vamos contextualizar um pouquinho, né? Lavoura Arcaica foi o primeiro romance escrito por Rado Nassar, em 1975. A história é narrada por André, um jovem que entra em conflito com sua família, principalmente com seu pai, que é contra algumas de suas ideias. O pai representa a ordem e a tradição, enquanto o filho representa a rebeldia e a vontade de ser livre. E, pasme, de viver um romance com a própria irmã. Já a adaptação para o cinema foi feita pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, em 2001. O protagonista, que representa André, é ninguém mais, ninguém menos que Selton Mello. Sim, aquele ator que acabou de ganhar um Oscar com o filme Ainda Estou Aqui. Em Lavoura Arcaica, todos os seus sentimentos são transformados em cenas visuais, com luzes, sons e imagens impactantes. Mas afinal, como é que a gente transforma livro em filme? Através do que a professora Tânia chama de transmutação de linguagem. E você deve estar se perguntando, o que é isso? É quando uma história muda de formato. E uma coisa muito legal que a professora diz no artigo é, abre aspas, a transmutação do livro para o cinema resulta sempre em algumas transformações inevitáveis diante da mudança de suporte, dos diferentes contextos e modos de produção e dos diferentes públicos visados. O resultado dessas transformações é sempre uma obra nova, sujeita a críticas e comparações com a obra original. Analisar esse processo implica compreender as especificidades de cada suporte e de cada linguagem, e a natureza das transformações a que o discurso literário é submetido no ato da transposição. Fecha aspas. Isso significa que o livro e o filme são sim diferentes. E tá tudo bem. Não existe aquela coisa de, o filme estragou o livro. Quando uma história muda de formato, ela muda mesmo. Porque a ideia não é copiar, mas sim criar algo novo a partir daquilo, contando de um jeito diferente e num formato diferente. Sendo assim, o que era palavra vira imagem. E no filme Lavoura Arcaica, o simbolismo é um elemento muito forte. Enquanto o livro é narrado por André em primeira pessoa, com foco nos pensamentos e sentimentos dele, o filme usa a imagem, a trilha sonora e os enquadramentos da câmera para mostrar esses sentimentos de outro jeito. Então, a câmera lenta, o uso das sombras, o som do vento, tudo comunica. Além disso, a professora Tânia explica que no livro o tempo é psicológico. Isso quer dizer que as lembranças do personagem aparecem de forma bagunçada, como acontece na vida real com a nossa mente. Já no filme, o diretor usa cortes, luzes e sons para dar essa mesma sensação no espectador. O conflito entre André e o pai é o centro de Lavoura Arcaica. O filho se sente sufocado por uma família cheia de valores patriarcais, religiosos e tradicionais. Enquanto o pai tenta preservar tudo isso, André tenta romper. Enquanto o pai defende que a ordem familiar, os rituais e o dever vêm antes de qualquer desejo individual e espera obediência, André busca liberdade. Daí nasce o confronto entre os dois. E o filme mostra tudo isso visualmente. Tem uma cena, por exemplo, com uma mesa de jantar que simboliza esse controle patriarcal. A mesa é longa e aparece bem no centro da tela. A família inteira tá sentada em silêncio e cada um tá olhando pro prato ou pro nada. A luz é suave, mas é carregada de sombras com uma iluminação que reforça aquele momento como se fosse algo sagrado, sabe? Não há música nem conversas. O som ambiente é apenas o barulho dos talheres, dos pratos, da respiração. Tudo parece calculado como se fosse um ritual mesmo. E adivinha onde o pai de André está nesse momento? Na ponta da mesa, como se fosse literalmente o chefe da família. Ele não fala, mas sua presença domina. É como se a autoridade dele afetasse diretamente a postura dos outros. A mãe e os irmãos seguem o protocolo dele com gestos lentos e submissos. Quando André aparece nas cenas, ou quando sua ausência na família é sentida, o peso do silêncio cresce. A câmera o enquadra de forma isolada ou fora da mesa.
ressaltando seu afastamento desse espaço sagrado. A sensação é de opressão, de uma tradição que sufoca, que exclui. O silêncio ali não é de paz, mas de controle. No livro, a mesa de jantar aparece várias vezes ao longo da narrativa, sempre simbolizando a tradição, a autoridade do pai e o silêncio que ele impõe ao restante da família. E André descreve todo esse ambiente com um olhar crítico, amargo e cheio de angústia. Ele lembra dos rituais diários. A família reunida, o pai iniciando as refeições com rezas, todos em silêncio, a rigidez dos gestos, a repetição quase mecânica dos movimentos. A mesa é o lugar onde a repressão é disfarçada de harmonia, uma espécie de palco onde cada membro da família encena obediência. Em um dos trechos mais marcantes, ele diz: "Aquela mesa era o altar, e meu pai, o sacerdote." Essa frase resume tudo. A mesa como um lugar sagrado e o pai como representante da lei divina, da ordem que não deve mudar. Essa comparação mostra que, além da história, o jeito de contar também importa. O cinema transforma a narrativa e amplia o impacto emocional. Isso mostra que adaptar um livro para o cinema não é só passar o texto para a tela. É recriar uma história em outra linguagem, com outros recursos e estratégias. Cada formato tem sua força. Enquanto o livro brinca com a nossa mente, o filme ele amplia as emoções com imagens e sons. E aí? Entendeu como é possível contar uma mesma história de jeitos diferentes? Nossa dica é: leia o livro Lavoura Arcaica e assista ao filme. Depois, compare e reflita. Como cada um te fez sentir a história? Se você quiser conhecer melhor todas as obras que mencionamos ao longo desse episódio, deixaremos os links e referências disponíveis na descrição. E agora, para fechar, queremos saber de você aí. Já leu algum livro que virou filme? Achou que foi uma boa adaptação? O que mudou para você entre ler e assistir? Não deixe de contar pra gente aqui nos comentários, hein? E claro, se você curtiu esse episódio, já deixa o seu like e compartilha com outras pessoas que também vão curtir. Valeu por ouvir até o final e até a próxima!